fixo, mas tudo bem. Bom, sabendo que as pessoas com distonia cervical e todas as outras são vulneráveis às alterações das emoções, o reiki pode auxiliar durante a crise e também na manutenção fora da crise. Bom, Tiago Pinto é um terapeuta holístico, mestre em reiki, também trabalha com barra de axis, tarô de Osho, idealizador e facilitador de meditações guiadas em grupo no Medita São Paulo, que é muito bom, já participei de vários do Medita São Paulo, e praticante de yoga desde 2012. Ele iniciou sua jornada no autoconhecimento e no despertar espiritual, pelo seu próprio desenvolvimento enquanto ser humano. Ele vivenciou várias técnicas como psicoterapia, yoga, respiração, retiro do silêncio, alimentação consciente, estudo dos yogas, sutras de Patanjali, florais, mandalas, xamanismo, astrologia, numerologia, leitura de áurea, constelação familiar e ayahuasca. Ele só tem 30 anos, ele vivenciou um monte de coisa. Né, Ti? É uma busca constante, um aprimoramento constante. O autoconhecimento leva a gente, né, a essa busca interna. Exato, exatamente. Quando eu comecei lá em 2012, aí, a primeira busca, que foi através do yoga, e eu nem conheci com esse nome de yoga, veio um pouco depois. Depois disso é um caminho sem volta, né? Você vai descobrindo que tem muito mais coisa, né? E é uma oportunidade muito grande sempre de poder se conhecer, que aí é bem o que falou, né? A gente vai entrando num caminho de perceber quais são as nossas emoções, perceber o que faz, o que incomoda a gente, o que não, né? Quais são os desafios. Então, assim, são muitas possibilidades. É isso mesmo. E olha, que eu tive uma experiência com Reiki em 2002, né? Fiz o Reiki 1. E foi, eu acho que a primeira também necessidade minha de trabalhar o lado holístico. E aí comecei a aplicar em mim mesmo e nos meus familiares, mas não continuei, mas foi assim, o primeiro acesso a essa área, né, holística. Então, hoje em dia, eu aplico em mim, nos meus filhos e no meu gato. E no gato dos outros, no caso da minha mãe. Quando eu estou lá em Peixe Gordo, quando eu vejo que eles estão meio dodóizinho, que precisa, né? Então, os gatinhos lá de onde eu moro, onde minha mãe mora, né, num sítio, no Ceará, eles recebem aplicação de reiki. Eu estou por lá. Né? Então, vamos começar as perguntas, Ti, que aí o pessoal... Ah, você que perguntou. Então, a Analice, que é uma atenista minha cervical, ela pergunta o que é reiki. Aí é com você. Legal, uma ótima primeira pergunta, né? O que é reiki? O que essas pessoas que estão assistindo estão fazendo aqui, né? Em busca de que informação? Então, o reiki, bem resumidamente, ele é uma técnica japonesa de harmonização energética através da imposição das mãos. Então, através dessa técnica, a gente já consegue harmonizar os nossos campos físico, mental, emocional e energético. E aí, energético a gente pode até entender como um campo espiritual também. Mas aí a gente se aprofunda um pouquinho mais para frente. Então, Reiki é uma técnica muito completa para que a gente possa gerenciar através da palma das nossas mãos, né? O poder nas mãos, a gente pode harmonizar esses 4 campos, né? Por isso eu sou terapeuta holístico e até numa linguagem mais usada nos últimos tempos, terapeuta integrativo, né? Que é aquele que integra todos os aspectos, todas as esferas de ser
humano, né? Então a gente tem o campo físico, mental, emocional e o energético. E o Reiki harmoniza esses 4 campos. Nossa, que incrível. Então, aproveitando, como é que ele atua no corpo, nesse caso? Já que a pessoa recebe essa energia com a imposição das mãos, como é que isso é absorvido? Como é que acontece? Legal. O terapeuta reikiano, né? Ele tem essa técnica, e essa técnica é aprendida através de cursos, né? Uma iniciação com um mestre que já foi devidamente iniciado e que está apto a iniciar outras pessoas. E aí, durante o tratamento, isso acontece numa sessão que pode ser à distância ou presencial. Em uma sessão presencial, muitas vezes você tem benefícios mais palpáveis, né? Você tem benefícios mais claros ali. E aí existem pontos ao longo do nosso corpo, tá? Em posições completas, a gente está falando de umas 33 posições, então através da imposição das mãos, o terapeuta faz a aplicação. Essa aplicação pode ser tanto com toque físico, tá? Mas ele também pode ser com toque a 10, 15 centímetros de distância do corpo do cliente, 20 centímetros de distância, porque a energia ela é inteligente, né? Então ela sabe exatamente como agir, onde agir e exatamente o que o sistema da pessoa está precisando, né? Todo o organismo. Então, a gente tem pontos chaves ao longo do nosso corpo, são centros energéticos, também conhecidos como chakras, e a gente tem os 7 principais chakras, né? Essas são as 7 posições básicas que se faz numa aplicação completa, numa sessão completa de Reiki. Então ele atua dessa maneira, desde o campo físico, passando pelo mental, emocional e o energético. Legal. Então, uma pergunta que veio é: a pessoa precisa acreditar na técnica do Reiki para ela atuar no corpo, ou ela não precisa acreditar em nada, assim? Eu adoro essa pergunta, porque na verdade a pessoa não precisa acreditar em nada. O Reiki, ele é uma técnica tão bacana que ele não tem nenhum tipo de vínculo religioso, né? Ou filosófico. Tanto que existem várias linhas de Reiki. Quando eu apresentei a técnica como uma técnica japonesa, é porque é a linhagem pela qual eu me formei e me tornei mestre Reiki. A linhagem de Mikao Usui, que nasceu no Japão, consequentemente a linhagem japonesa, também conhecido como Reiki tibetano. Mas existem várias linhagens de Reiki. Independente da linhagem de Reiki, independente da pessoa acreditar no Reiki, ou, na verdade, ter religião ou não, que, como eu falei, o Reiki independe de religião, o mais importante é que a pessoa esteja aberta a receber a energia do Reiki. E aí o Reiki tem benefícios. O que não funciona é aquela pessoa, eu quero testar, não acredito. Mas eu vou deitar aqui, vou receber essa sessão de Reiki. Aí não funciona, né? Quando a gente não acredita naquilo, o Reiki não vai funcionar, até porque o Reiki trabalha com essa ética de livre-arbítrio. Se a pessoa quer receber, ela recebe todos os benefícios, mas se a pessoa não deseja receber, o Reiki também respeita e aí ele continua cada um para o seu caminho. Então a pessoa não precisa acreditar em nada, mas ela precisa sim estar apta a receber. Receber, lógico. Bom, então, quais são os benefícios, né, do Reiki? Os benefícios? Ah, os benefícios do Reiki são muitos. Agora senta todo mundo que lá vem história. Brincadeira. Bom, a gente vai começar pelo básico. Então, se o Reiki trata a esfera física, mental, emocional e energética, a gente está falando de benefícios físicos, dores, mal-estares em geral, tensões musculares, né?
recuperação de tecido, recuperação de sistema imunológico, recuperação de trauma, né? Então, fratura, pré-cirúrgico, onde as pessoas estão assim muito emocionadas e elas estão naquela sensação ruim de fazer uma cirurgia, é maravilhoso, né? Pré-exames, né? Às vezes os exames dão alterações horríveis. Por quê? Porque a máquina que vai fazer o exame, ela é inteligente, ela sabe captar ali todas as moléculas e entender. Às vezes a pessoa está tão ansiosa, tão triste, tão abatida, né? E com razão, ela vai fazer um exame e dá uma alteração gigante. Então, com Reiki, você coloca o seu organismo num estado de equilíbrio, e aí os exames eles vão apresentar resultados compatíveis com o estado real, não com o estado alterado, né? O Reiki ajuda muito em pós-operatório, que também é uma situação muito complicada. Isso tudo eu falei só do campo físico, né? Então, no mental e no emocional, que eles estão diretamente relacionados, a gente também tem vários benefícios. Quebra de ideias, as famosas crenças limitantes, traumas do passado, né? Aquela energia baixa, negativa, aquela falta de otimismo, aquele impulso e quase um hábito que a gente tem de reclamar das coisas, a gente se torna muito mais positivo, participativo, contributivo, né, na nossa linguagem com a gente, com os outros. Das emoções também acalmar, um estado de relaxamento, de tranquilidade, um estado de contemplação, um estado de criatividade, né, que a gente tanto precisa, equilibrar as emoções, criatividade para resolver os problemas, né? Que a gente precisa, a gente tem pouco tempo para fazer as coisas e o pouco tempo que a gente tem, a gente precisa fazer rápido. Então a gente precisa desenvolver criatividade. Para desenvolver criatividade, a gente precisa tratar e estar no estado de equilíbrio. E do ponto de vista energético, a gente está trabalhando a harmonização de todos os centros energéticos do nosso corpo. A gente fala sempre nos 7 principais chakras, mas a verdade é que o nosso corpo tem centenas, milhares de pontos de chakras, né? Que são centros energéticos. Então esses centros eles se harmonizam, né? E, enfim, os benefícios são os maiores possíveis. No final eu conto um caso, como que o Reiki fez total diferença na minha vida, logo no Reiki 1. Eu quero saber. A gente vê, assim, você falando dos benefícios, realmente eles têm tudo a ver com essa área da distonia, porque muitas vezes, quando a pessoa entra em depressão, entra sensações de estresse muito grande, é onde a distonia dispara, né? Onde as crises que vêm com muita força, né? E é onde a gente precisa reequilibrar essas energias, tanto física, quanto emocional e energética. Acho que envolve todas essas áreas, todas elas. Se não há esse controle ou essa administração dessas sensações, dessas emoções, a distonia toma conta do corpo, né? Principalmente no caso da cervical, toma conta desses músculos, né? Em torno do pescoço. Então, quanto tempo dura uma sessão? A sessão ela é variável, né? Vou falar das sessões que eu costumo atender. Uma sessão completa dura 50 minutos. Desde a entrada do cliente para a sondagem inicial, de entender o contexto, o que motivou ele naquela sessão, o que traz ele ali. A gente sempre tem, cada um tem um motivo de buscar uma sessão de Reiki, né? E é importante essa sondagem inicial, né? Para que o terapeuta possa orientar da melhor maneira possível, né? E aí a sessão de Reiki acontece, né, com a imposição das mãos, geralmente acontece preferencialmente em uma maca, preferencialmente a pessoa deitada, e no final da sessão existe uma conversa final para entender o que a pessoa absorveu daquilo, quais foram as sensações,
qual foi o entendimento, se veio alguma informação para aquela pessoa, se veio alguma informação para o terapeuta e a finalização da sessão. Isso dura aproximadamente 50 minutos. Né? Uma coisa bem envolvente, bem um acolhimento. Né? Exato, é um acolhimento mesmo, assim, é um tempo mínimo para a pessoa ter benefícios. Dá para fazer sessões mais curtas? Sim, né? Em casos mais urgentes, às vezes no escritório, né? Esses dias eu estava lá no trabalho e aí tinha uma pessoa que não estava bem por uma série de questões, tinha passado por uma síndrome, por um pico de ansiedade. Teve um quadro ali de ansiedade, um pico de ansiedade. E aí tava mal, não dormiu direito, e eu falei, vem aqui. E aí a gente fez uma sessãozinha de 15 minutos ali no escritório, sabe? Mas quando a pessoa vai buscar uma sessão completa, tem aí esses 50 minutos para ter esse acolhimento, para ter esse entendimento, essa digestão, né? Todas as orientações pós sessão de reiki, para que a pessoa consiga fazer a parte dela, né, ao longo da semana, que também é muito importante. Bom, então, pelo visto, tem que ser uma coisa pessoal, né? Não dá para ser feita à distância. Isso, exatamente. Existe o reiki à distância? Sim, existe. Funciona, sim, maravilhoso. Mas um atendimento mais completo que você consegue ter benefícios ali mais palpáveis, né? Ah, sei lá, terminei o relacionamento, estou muito mal. Ou, nossa, eu estou desesperado porque assim, eu estou aqui contando moeda, o último dinheiro que eu tenho, eu decidi investir para cuidar de mim. Eu trabalho, eu tô muito tenso, não consigo, né? Tô com ansiedade, né? Tô aqui. Então, assim, o ideal é para essas pessoas terem esse benefício em cima disso, sabe? Né? Porque é importante ser pessoal. É uma entrega também, né? Uma coisa de você estar Exato, tranquilo. exato, porque é muito importante, eu costumo sempre dizer que em qualquer tratamento terapêutico, né? 50% existe ali o trabalho do terapeuta e 50% existe o trabalho da pessoa que está se beneficiando daquilo, né? Então, é importante que a pessoa esteja aberta, esteja disposta a seguir as orientações ali do atendimento, né? Porque às vezes a distância fica ali uma coisa também meio eu vou fechar aqui o olho, vou ficar aqui 5 minutos, ou nem isso, né? Porque o reiki ele funciona independente de você ficar paradinho ou não. Você dá lá seu nome, a pessoa mentaliza e consegue enviar à distância. Mas aí você não muda ali sua rotina, sabe? Você continua no automatismo. E aí a evolução é mais demorada, né? Sim. Bom, a pessoa você já me falou, porque eu ia perguntar agora se pode ficar sentado ou deitado. O ideal seria deitado, né? E o sentado se fosse uma coisa mais rápida. Exato, exato, exatamente. Dá para ser sentado sem nenhum problema, como a questão do escritório, e aí deitado numa sessão, porque vamos pensar assim, olha, a gente não tem tempo de nada, né? Hoje estava assistindo um vídeo, estava falando assim, tempo é dinheiro, né? É uma associação assim tão complicada essa frase, tempo é dinheiro, porque a gente fica dentro de um sistema de que dinheiro é muito importante e de fato né? Mas o nosso tempo, ele é muito valioso. É difícil a gente mensurar quanto custa o nosso tempo, né? Em termos assim, como eu posso dizer, justos, em termos saudáveis. Quanto vale o nosso tempo? E aí você tirar 5 minutos, 50 minutos, né, da sua semana, 1 hora da sua semana para você se tratar e receber um tratamento completo, eu acho assim maravilhoso. É um presente e um privilégio que não é todo mundo que tem. A gente deveria olhar mais para isso com carinho, né? O tempo você dedica da sua vida a você mesmo, né? Fica aí a reflexão. Total, ainda mais com as pessoas com distonia, ou você trabalha o corpo, ou simplesmente você vai ficar mais, assim, mais tensão, mais estressado. Então, é como se fosse uma obrigação
mesmo cuidar, né? Estar cuidando do seu corpo. Olha, o que o paciente deve fazer durante a aplicação de reiki, além de relaxar? Você acha que já chegou a falar isso, né? A pessoa tem que estar aberta, é isso? Tem Isso, música ou tem música? legal. O ponto principal é estar receptivo. Eu vou até pegar aqui uma resposta, uma interação do Daniel. Daniel Manso, tudo bem, Daniel? Interagiu aqui com a gente, mandou uma pergunta. Na verdade, ele fez uma afirmação. Tem-se de estar aberto à troca de energia. Caso contrário, a ressonância passa a ser negativa. Na verdade, assim, é importante estar aberto e receptivo, tá? Durante o reiki não existe troca de energia. O terapeuta é apenas um canalizador dessa energia de consciência maior. A palavra reiki do japonês, rei quer dizer energia, rei quer dizer consciência maior, pode ser interpretado como Deus, consciência suprema, enfim, uma consciência de energia inteligente e que é energia, né? Então, durante a sessão não existe troca energética. O que existe é o terapeuta como canalizador dessa energia de consciência maior, purinha, purinha, a energia do terapeuta em momento nenhum, ela passa para o assistido. E o contrário também não costuma acontecer, né? Da energia ali do assistido passar para o terapeuta. Isso, em teoria, não acontece, né? O outro ponto que você falou, acho que é a parte de música, né? Música é muito legal, muito bom. Nas minhas sessões eu sempre coloco música. É uma música relaxante, uma música calma, né? Para ajudar a pessoa nesse processo de introspecção. Mas é muito interessante, porque mesmo que não tenha música, obviamente a gente não aconselha fazer num ambiente com muito ruído, né? Um barulho de construção vai atrapalhar. Mas o reiki, por si só, ele já leva a pessoa para um estado de relaxamento muito profundo. Então é muito comum as pessoas dormirem ou relaxarem ao ponto da sessão durar 50 minutos e as pessoas, nossa, mas já passou, sabe? Assim, porque para elas é muito rápido. Nossa, interessante. Bom, você como mestre pode dar curso de reiki? Sim, sim, exatamente. A gente estava conversando um pouquinho antes da live, né? E esse título, na verdade, ele tem esse nome justamente dessa linhagem que eu estudei, que é a linhagem japonesa. E no Japão eles têm um respeito e uma honra muito grande pelos mestres. Mas se você estudar dentro da filosofia japonesa, a tradução de mestre, que é o sensei, ele é professor, né? Ele não se coloca como uma figura maior ou acima dos alunos. Ele se coloca apenas como figura que tem um conhecimento que os alunos não têm. E ele é uma figura que honra os alunos, ele transmite esse conhecimento igualmente com muita honra e com muito carinho, com muito cuidado e com muito critério, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Então, o título mestre é um nome meio forte em português, mas ele tem justamente só essa questão de alguém que tem um conhecimento que você ainda não tem. Né? Então, é muito especial você poder transmitir esse conhecimento, né? E eu me tornei mestre justamente com esse intuito, né? Me tornei instrutor, né? Um nome, sei lá, mais interessante nesse sentido, sim. A gente estava falando também agora, há pouco antes, né, da live, sobre ter que ser presencial, né, para poder fazer esse curso, né? Não adianta fazer online, como tem muito curso por aí acontecendo hoje em dia. Tem que ter o modo antigo, né, presencial mesmo, você está presente. Isso. Acho que era uma coisa que a gente também falou, que era isso, assim, até onde eu estudei, eu desconheço uma sintonização,
uma iniciação de reiki, né? Iniciação é o que a gente chama daquele momento em que a pessoa se torna um reikiano e existe um mestre reiki iniciando aquela pessoa. Até onde eu conheço, as iniciações são realizadas 100% presenciais. Mas é aquilo que eu estava falando, eu já vi cursos em que você pode estudar toda a arte teórica, né? Existe toda uma teoria, uma filosofia por trás, em que você pode fazer online, e aí você vai até o mestre Reiki para um evento ali de sintonização, de iniciação ao Reiki. Aí isso é válido, sim, isso é possível. Ti, você quer falar agora a experiência que você teve? Ah, eu quero falar do Reiki 1, né? Eu quero falar sim. Eu vi aqui uma pergunta da Sa Gava. Tudo bem, Sa? Eu não estou vendo a fotinho se é homem, se é mulher. A pergunta foi uma pergunta. Para aplicar o reiki, é necessário mentalizar os símbolos? Sim, com certeza. Principalmente mentalizar os símbolos. É a única forma de aplicar o reiki? Não! Eu posso desenhar os símbolos, né, com a mão mesmo no ar, ou a gente pode mentalizar, né, como você falou, o desenho do símbolo, tá? Mas é muito importante e, obviamente, e obrigatoriamente, a gente também tem que recitar, né? A gente pode só mentalizar, né? Os mantras relativos a símbolo, né? Que são os yantras. Então, só para contextualizar quem ainda não entende muito sobre o Reiki, durante os cursos você aprende mantra e yantra, correspondente a cada graduação, né? O Reiki tem 3 graduações, e você aprende em módulo um mantra e yantra correspondente para que você ative essa energia do Reiki. Você me perguntou sobre a minha experiência, né, Ma? Do Reiki Você 1. ficou de... Não, a O meu Reiki experiência 1 foi. de um atendimento, né? Que você teve, que queria compartilhar. Desculpa, só para eu entender a pergunta, minha experiência no atendimento? Você ficou de falar, você ficou de compartilhar uma experiência de um atendimento que você teve, dos benefícios. Foi minha experiência quando eu comecei no Reiki 1, né? O Reiki tem 3 módulos, o terceiro é partilhado em 2 partes. No Reiki 1, quando eu fiz, eu precisava. Eu estava no momento de terminando um relacionamento, né, amoroso, um namoro. E aí era muito difícil terminar, porque é aquela velha história. Eu não sei se alguém se identifica aí com essa história, mas a gente sabe que o relacionamento não está bem, né? Que a gente está sofrendo, que a gente está fazendo a outra pessoa sofrer, que a gente não vai se beneficiar continuando aquela relação, mas olha só como o Reiki é muito maravilhoso. Em termos de emoção, então a mente já sabe que precisa terminar aquela ação, mas em termos de emoção e sentimentos, a gente ainda está muito vinculado àquela pessoa. E energeticamente falando, a gente também se vincula muito com quem a gente tem um relacionamento amoroso. Então é difícil fazer esse equilíbrio entre razão e emoção. E aí o Reiki, e aí eu tentei terminar por 2 vezes esse meu relacionamento, não consegui, acabei voltando, porque emocionalmente e energeticamente eu estava preso àquela situação, embora soubesse que era terrível. E quando eu finalizei o Reiki 1, né, um final de semana depois eu consegui sentar com essa pessoa, olhar nos olhos dessa pessoa e falar, olha, não dá mais para a gente continuar junto. E aí eu consegui sustentar essa decisão, porque eu tinha tentado terminar 2 vezes antes e acabava voltando. Então, assim, foi muito especial, assim, o Reiki 1 foi bem poderoso, né? Foi bem legal essa experiência. Experiência, né? Ainda mais que acho que é difícil quem não tenha passado por uma situação dessa, né? Na É, vida. exato, exatamente. Por isso que ele harmoniza mesmo todos os campos, né? Você está fazendo um equilíbrio ali dos chakras. O Daniel mandou aqui, falou assim: quando atendo alguns pacientes, uso energia e símbolos.
É isso aí, né? Tem que usar isso para ativar, mas eu não sei se ele é fisioterapeuta, Maritza, você sabe? Ele é fisioterapeuta, mas também trabalha com runas, o Daniel. Com? Runas, runas, runas. Ah, tá. Runas, legal, legal. Ah, e símbolos únicos, entendi. Muito legal. Então, assim, essa minha experiência foi muito legal para aferir, tipo assim, mas será que isso funciona? Porque era uma das coisas que eu tinha no começo, né? Eu acho que como a maioria de nós estamos aqui no Ocidente, a gente está muito associado à forma e função, né? Então tá, ai, ó, comprei esse livro, mas comprei para quê? Não, comprei porque eu vou estudar curso e aí ele vai me ajudar a passar um concurso. Muito legal, né? O nome disso é lógica, é importante para o nosso dia a dia. Mas tudo a gente associa a isso. Então, reiki, mas para que vai servir? Isso funciona mesmo? Porque para mim era muito abstrato, sabe, gente? Muito abstrato. Mas isso que passa pela palma das mãos e aí, mas o que é isso, né? Será que tem um espírito? Não, não é espírito. Mantra, yantra. Eu nunca tinha ouvido falar em yantra, né? E depois fui descobrir que na verdade são símbolos. Yantra é um símbolo. Né? Mantra eu já conhecia, mas conhecia de outra maneira, através do yoga, que eram cânticos entoados. E aí o mantra pro reiki é muito mais simples, né? Porque você tem algumas palavrinhas ali que são iguais e é curtinho, né? Não é algo que você entoe como um cântico, é algo que você entoa ali 3 vezes para poder ativar. E ter essa experiência do Reiki 1 de conseguir terminar essa relação, né? Que faria outra pessoa foi assim, maravilhoso, né? E dali para frente só melhora, assim. A cada nível de reiki é realmente um up que você tem, né? Uhum. A Sagava fala, tem uma sensação, será que funciona? Tem uma sensação. E, então, Sá, eu posso te garantir que funciona. Pode perguntar aí para quem já foi iniciado no reiki, para quem já recebeu reiki num momento mais complicado. Recentemente eu tive uma questão, questões físicas, né? Sempre acontece. Eu tenho uma questão no meu joelho esquerdo, né? Que eu confesso que eu até deveria ir ao médico especialista e tudo mais para ver, mas assim, às vezes eu tenho dores, às vezes eu passo meses, anos, 2, 3 anos sem sentir nenhuma dor no joelho esquerdo. E de repente vem dores no joelho esquerdo. E aí, nossa, é reiki, 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 reiki. Não precisa muito tempo. Não precisa. Em 2, 3 dias aplicando, alguns minutos, eu já tenho melhoras. É incrível, realmente. E recentemente eu tive como se fala? Uma fratura no ombro direito. E aí o que, que aconteceu? Nossa, um desespero. Fui para o médico sentindo dor. E aí, antes de fazer os exames, aplicando reiki, fiquei lá a hora, tal, tudo mais, até esperar o exame. Aí, por sorte, o exame deu uma fratura muito pequena que não pegou a articulação, né? Porque se tivesse pego a articulação, eu teria que ser operado, né? Então seria uma cirurgia chatinha, né? Complexo. E, na verdade, fui me tratando, como foi uma lesão leve, né, foi uma fratura pequena, o médico falou, olha, 10 dias de tipóia e o osso ele vai se recuperando naturalmente. Então, reiki para recuperação de tecido ósseo, maravilhoso. E assim eu feito, sabe? É muito Então, especial. E assim, gente, onde você tiver tá naquela reunião desafiadora, reiki, ninguém precisa nem ver, ninguém sabe o que você está fazendo, sabe? É muito especial. Você vai ter aquela conversa difícil com alguém, reiki, sabe? É maravilhoso. então a gente tem que aprender com você, porque aí a gente aplica, né? Quando está com essas dores. Então, é essa aplicação, saber como aplicar em você mesmo, né? Já que as dores de quem tem distonia cervical é para a vida inteira, né? Tem altos e baixos. Eu, assim, eu estou na fase bem baixa, né? Estou com tô 90% Uhum. positiva, sem nenhuma dor, mas tem dia que vem, né? Mau jeito, Exato.
que eu fiz com o pescoço, às vezes começa. Ontem mesmo eu estava com umas dores e eu apliquei uma pomada, resolveu. Mas tem dias que nem a pomada resolve. Então seria uma coisa bem mais intensa. Então seria interessante mesmo a gente aprender, né? Sim, exatamente. É por isso que eu adoro essas lives, porque aí a gente se conecta mesmo com experiências, né? Tem essa troca de experiências, a gente se estimula a auto-aplicar. Às vezes eu tô assim, não consigo. Eu tô aqui meio pilhado, né? Antes de dormir, principalmente. A gente fica pilhado, até desliga o celular, cansa o olho, mas a gente não consegue pegar no sono. Na hora, eu começo a auto-aplicar Reiki. E vou aqui chakra cardíaco, começo aqui pelos olhos, que é uma das primeiras posturas, e vou aqui para os ouvidos. É maravilhoso, mas não dá assim 5, 10 minutos eu já estou dormindo, pegando no sono. Às vezes não dá tempo nem de fazer a auto-aplicação completa. Já na É metade já. bem legal. Outra coisa que dá muita insônia para quem tem insônia. Tem muitos casos, o pessoal que tem dos grupos casos, não consegue dormir, além das dores, mas também por conta da tensão, do estresse, da própria configuração do problema. Aí, aqui a Annalise perguntou, o reiki é uma terapia espiritual? Acho que você chegou a responder isso, né? É legal falar sobre isso. O curso de Reiki, ele é bem pragmático. Eu fiz com 2 mestras. Então ele é bem pragmático. Ele tem lá uma fórmula a ser seguida, né? Que você inicia. E aí é trabalho, né? Você vai se auto-aplicando, você vai aplicando nos bichinhos, o reiki você consegue aplicar nas plantas, nos animais, nos ambientes, aplica em outras pessoas, aplica em multidões, é maravilhoso. E aí você vai se desenvolvendo. Mas eu costumo dizer que eu aprendi o que é fé com o reiki. Porque fé é algo muito abstrato, né? E o que é fé? É acreditar muito em algo, mas é acreditar que muitas vezes não é palpável, né? E de novo, a gente está aqui no Ocidente, a gente precisa, né, tangibilizar, sim, pegar mesmo, precisa ser físico. Então tudo que não é físico, não é invasivo, né, e não tem aquele, nossa, foi muito difícil uma cirurgia, a gente tende a não dar muito valor. No Oriente eles já entenderam que o sutil é tão importante quanto o denso. Vale lembrar que o denso, o palpável, ele nasce do sutil. Então, eu tenho assim uma teoria. Quando a gente está ali numa sessão de reiki, a gente não está sozinho, né? Eu tenho a certeza que quando eu estou atendendo as pessoas, me auto-aplicando mesmo, aplicando em alguém, nos animais, nas plantas, eu tô ali com mestres, com mentores, né? Com meu anjo da guarda. Eu, Thiago, minha visão pessoal, acredito nisso. E é muito especial, e me coloco de uma forma assim muito humilde, porque as pessoas perguntam, né? Você vê coisas e sente coisas. Existem pessoas que têm esses dons mediúnicos, né? Que no yoga a gente chama de são os siddhis, né, Maritza? Obrigado. Maritza que é especialista de yoga aqui. É, então, assim, você pode desenvolver isso com Reiki também, mas não é o objetivo. O grande objetivo é você ser um canal de luz e que você possa se beneficiar, né, para que você esteja bem, e estando bem você consegue ajudar outras pessoas, né? Então é uma terapia que eu, sim, Thiago, também considero como espiritual, mas não só. Certo. Então, outra pessoa perguntou se tem a ver com jorei. Jorei acho que é religião, né? Eles são Isso. O Jureia é a técnica de imposição das mãos da igreja messiânica, que tem origem japonesa, se eu não me engano, né? O mestre deles chama-se Meishu Sama, e eu só aprendi tudo isso porque eu até recentemente estava fazendo curso de Ikebana numa igreja messiânica. É, E aí, o que os messiânicos falam? Eles dizem que é uma outra energia,
o que que o Tiago, né, dentro dos meus estudos e da minha visão, acredita. O que que eu acredito? Eu acredito que existe uma consciência maior que visa pelo bem de tudo, uma criação maior. Existem muitos caminhos de se chegar a essa evolução, né? A essa nossa cura, uma cura física, mental, emocional e energética, né? E espiritual. Então o Jorei está lá dentro da técnica dele, na igreja messiânica, vinculado a uma religião, né? E o Reiki está dentro de uma outra linha, não vinculada a nenhuma religião, porém totalmente aberta a pessoas de qualquer religião ou pessoas sem religião, trabalhando ali no caminho de evolução. Maravilha. Bom, né, tirar essas dúvidas de todo mundo. A Mari É, ama reiki. Ela tem distonias, ela não só cervical, mas tem distonia no corpo todo. E ela já tem a experiência. Ela já utilizou. A Wanda também. Ela disse que no início da minha doença também fiz bastante reiki. É muito bom e dá uma paz de espírito incrível. E é outra pessoa que também tem distonia, só que no caso cervical, a Wanda. E, bom, chegamos ao final das perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer enquanto a live estiver ao vivo, pode fazer. E eu convido o Tiago a falar, a dar o seu ponto final sobre onde você atende, né, aqui em São Paulo. E também, além do reiki, que você também trabalha, né, em outras vertentes, pode dar o seu recado. ai, que bacana. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, esse convite lindo, né? A Má sabe o quanto eu sou, assim, às vezes enrolado com horário, com agenda, ou com aquele perfeccionismo, né? Aquela coisa, nossa, tem que ser perfeito e tudo mais. Então, obrigado por essa oportunidade que você me deu de fazer isso acontecer, a ação, né? Tava ouvindo a Vivi também, nossa amiga instrutora de yoga, que fez a live com a Maritza sobre os florais, falando sobre a importância do Karma Yoga, a ação pela ação sem resultados. Então eu me sinto muito em Karma Yoga aqui. Não é que a gente, dentro do Karma Yoga, realmente você entrega os resultados, né? Você não fica naquela ansiedade, você entrega, né? Ishvara Pranidhana, né? Você entrega essa entrega ao todo. Mas eu tô realmente vim e fiz a ação, né? O importante é a ação, é você fazer. Então eu vim fazer a live, estou muito feliz. E eu atendo aqui em São Paulo, presencialmente, atendo ali em Moema. Hoje a gente tá, eu tô ali pertinho do metrô Eucaliptus, né? Tem a linha Lilás do metrô agora, e facilitou a vida de todo mundo no espaço Shambhala, que é um espaço maravilhoso. E aí eu atendo com o reiki, né? Eu aplico o reiki com cristais, então utilizo cristais naturais nos 7 principais chakras, porque os cristais eles expandem a energia do reiki, eles potencializam a energia e é maravilhoso. E aí eu atendo com reiki, com barras de axis, que é uma outra técnica também bem legal, que aí a gente pode falar numa outra live, com o tarô de Osho, que é um tarô maravilhoso, que leva para a autoconsciência, para a autorresponsabilidade, e também com meditação guiada, né? Através do projeto Medita São Paulo, também sessões individuais para quem quer aprender a meditar ou para quem já medita e precisa trazer isso para o dia a dia. Bastante coisa e coisas super importantes, né? A gente está bem mais aberto. Hoje em dia as pessoas veem as terapias holísticas como algo muito importante para ser agregado ao seu dia a dia. E realmente a gente vê os resultados. Quem tiver a oportunidade de, né, fazer uma terapia ou outra com o Tiago, ele vai deixar aqui, depois da live a gente vai deixar os contatos. E o Tiago também disse que vai também dar sugestão de 2 livros, né? Dessa área do rei. Também a gente vai colocar no final dos stories do Instagram. Isso mesmo. Então, eu convido vocês a me seguirem no meu perfil de terapeuta, que é o arroba aqui no Instagram, Thiago sem H, ponto, pinto, ponto, terapias. Vou deixar aí também
na live, né? A Maritza falou que a gente vai para o YouTube depois com esse vídeo. Vai ter tudo lá, mas enfim, né? Os nossos contatos estão aqui. E os livros também vou deixar as fotinhos, que são livros legais para quem quer estudar sozinho e depois se sintonizar com o mestre. Ou para quem já é sintonizado e quer se aprofundar. São livros bem legais. Obrigada, viu, Tiago? Muito obrigada pela sua participação. Foi fundamental para poder a gente conseguir dar mais visibilidade para as terapias, né? E como um ponto de apoio realmente para quem tem distonias. Não só distonia cervical, mas todas as distonias mesmo. A gente fica só achando que na distonia só serve botox e remédios alopáticos. Então, muito pelo contrário, a gente tem um arsenal de terapias disponíveis, né, que pode ser ponto de apoio para o emocional. E o reiki é um deles. E aí a Exato. pessoa tem que buscar, né, e se identificar. Ah, eu gostei. Por isso que esse convite, né, para você me explicar é muito importante para tirar as dúvidas, né, de todo mundo. E, quem sabe, testar, né, em si mesmo, se essa terapia ela funciona, né, para você. Sim, muito Exato. obrigada. Foi muito bom. Obrigado. E a gente vai se falando e eu vou já encerrar a live. O pessoal não fez mais pergunta e a gente já está quase no tempo, né? É verdade. Bom, só queria deixar mesmo o último recado para as pessoas que têm distonia cervical, assim como você, Maritza, que tem esse projeto super bacana aí, esse Instagram, dando visibilidade e levando alternativas, né? Como você muito bem pontuou, existem muitas alternativas e hoje já validadas pelo Ministério da Saúde, levando em consideração um país como o nosso, que tem morosidade de aprovar determinadas técnicas e muito critério, né? Porque é importante que o trabalho faça, o Ministério da Saúde faça o trabalho dele, que é validar as técnicas, que sejam técnicas que realmente tragam resultados. Felizmente, aí nos últimos 2, 3 anos, a gente teve aprovações de mais de 20 técnicas de terapias integrativas, dentre elas o reiki, a meditação, o yoga, aprovadas, e hoje o SUS oferece esses tratamentos também na rede pública. Então, acho que o nosso intuito aqui é levar mais qualidade de vida, saúde, né? Alegria e bem-estar. Porque eu tenho a certeza, quando a gente tem alguma disfunção, né, no nosso organismo, no nosso sistema motor, é óbvio que isso mexe com as nossas emoções, é óbvio que isso mexe com vários pensamentos, ideias, só que a gente precisa fazer algo para levar a vida de forma mais positiva, saudável e evolutiva. E o reiki é um caminho maravilhoso. Então, assim, essa tem sido o nosso trabalho, né, Má? Pelo menos aí eu tenho feito isso com muito carinho, porque eu precisei lá atrás, né? Continuo precisando, porque eu vivo aqui no mesmo mundo como todos, com vários desafios. E essas terapias realmente são ponto, assim, hoje não são mais apenas pontos de apoio ou alternativas, são terapias, para mim, fundamentais e fazem parte da minha rotina. Ou complementares, né? Há vários tipos de Sim, trabalho que você fez. sim, Mesmo que é, esteja no botox, ou mesmo que tenha tomando remédios fortes, né? Mas o reiki ele não vai atrapalhar e ele vai complementar. De repente até, isso. né? Para poder você começar a já trabalhar com esse complementar como uma coisa que dê uma sustância interna. É, exatamente, que é trabalhar esse nosso ser que é bem complexo, né? A esfera física, mental, emocional e a energética, que nem todas as técnicas alopáticas conseguem dar conta de tudo, porque a gente é muito complexo mesmo. A gente não é só físico. Exato, Para quem exatamente. está entrando agora, a live vai ficar durante 24 horas e a gente vai salvar no YouTube. Vai estar lá no meu canal à disposição de vocês. E o Tiago vai ficar disponível para quem quiser tirar dúvida, sempre que aceitar ele, né, Ti? Exatamente.
Qualquer dúvida pode mandar inbox que eu respondo. Maravilha. Então, obrigada, Ti. Boa noite. Obrigado. Boa Obrigada noite. por participarem. Tá Obrigado, pessoal, por todo mundo que participou. Espero que tenha sido proveitoso. E bora assistir a live aí desde o começo, quem não teve tempo de assistir desde o início. Bastante pergunta interessante, né? Acho que vocês vão gostar. Beijo, Ti. Um beijo. Obrigado, Mal. Obrigada a você.